Todos nós desejamos ser livres. Amém? Tu queres liberdade? Por isso que muitas vezes nós trabalhamos tanto para ter mais alguns trocos, mais algum dinheiro, para termos liberdade. Às vezes nós até pensamos que relacionamentos estão-nos a prender, então rompemos relacionamentos para sentirmos livres. Às vezes até saímos do nosso trabalho, mudamos de trabalho para sentirmos livres. Mudamos formas de viver para sentirmos realmente livres. Não sei se quem já mudou de vida para sentir livre. Não sei acerca de vocês, mas eu vejo isso acontecer várias vezes em que nós buscamos essa liberdade. Às vezes até mudamos de esposa ou de esposo para sentirmos livres. Porque sentimos presos com a pessoa que está ao nosso lado. Mas se nós podemos dizer, mas eu não sou preso, não sou cativo, eu não sou prisioneiro por ninguém. Mas se nós estamos a buscar a liberdade é porque realmente nós estamos cativos. Senão nós não íamos estar a buscar a liberdade. Então hoje nós vamos estar a falar acerca desta liberdade e quando eu penso em liberdade, eu não penso em independência, como 25 de Abril temos a liberdade, eu não penso em liberdade racial, não penso nisso, eu penso na liberdade perfeita e total que nós recebemos somente na pessoa de Jesus. Amém? Jesus é o libertador. Quando Jesus veio à Terra, Ele chegou, nasceu, viveu toda a sua vida e depois chegou aos 30 anos e começou o seu ministério. Foi para a sinagoga em Cafarnaum, que era a igreja naquela altura, o lugar de culto. Aí ele levantou e foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías para ler. E ele abre o livro em Isaías capítulo 61. E ele começa a declarar os primeiros versículos deste livro, primeiros trechos deste livro, desta profecia de Isaías. E ele começa a declarar isso na primeira pessoa. Em Lucas 4 fala acerca disso que Jesus, versículo 17, que ele agarra no livro do profeta Isaías e quando abriu o livro achou o lugar onde estava escrito. E depois ele começa a declarar na primeira pessoa sobre a sua própria vida, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esta é a missão de Jesus. Jesus veio para nos libertar. Agora nós podemos pensar, mas eu sou crente, eu sou cristão, eu sigo os caminhos de Jesus, mas eu ainda sinto preso. Talvez estás aqui hoje, talvez até estás a acompanhar online e podes estar a dizer, eu ainda sinto preso. Eu sinto que ainda não realizei o meu potencial total, que ainda não estou completamente livre. E é algo que nós precisamos de encarar, é que muitas vezes nós podemos estar a seguir o caminho com Cristo, entregando a nossa vida a Jesus, acreditando que Ele é o Filho de Deus e sermos realmente salvos, mas mesmo assim estarmos oprimidos, cativos. E talvez hoje tu consegues identificar, por isso que vieste aqui em frente, ou ficaste no teu lugar, mas ainda consegues identificar áreas na tua vida em que tu sentes que estás cativo. E hoje nós vamos estar a focar nisso, para que nós podemos convidar o Espírito Santo para trazer uma liberdade total às nossas vidas. Amém? Quem quer isso? Amém? Jesus, quando veio, Ele veio para destruir as obras do inimigo. Em 1 João, fala acerca disso. 1 João 3:8 diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para isso. Nós pensamos, Jesus veio para multiplicar os pães e os peixes. Jesus veio para pregar umas boas palavras. É verdade. Jesus veio para morrer na cruz. É verdade. Tudo isso é verdade, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Mas então estás a dizer que
Eu sou cativo por causa das obras do diabo? Sim. Quando Adão e Eva estavam na terra, lá no início da criação, eles estavam completamente livres. Eles foram tentados pelo serpente, a personificação do diabo. Eles foram tentados a seguir o conselho, a tentação, seguir o conselho do diabo, pensando que eles iam obter uma liberdade maior daqueles que eles já tinham. Caindo nessa tentação, eles abriram mão da sua liberdade total e foram cativos, foram escravizados ao pecado, trazendo toda a humanidade escravos ao pecado também. Então, quando Jesus diz que a minha missão é para libertar os cativos, significa que quem está a trazer o cativeiro, a pessoas cativas, é o diabo. Então, Jesus veio para derrubar as obras do diabo contra as nossas vidas. Jesus veio para trazer liberdade aos cativos. Jesus veio para trazer liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade, diz na palavra do Senhor. E quando nós seguimos a Cristo, nós somos feitos para estar em liberdade total. Sentimos livres totalmente. Então, porquê que nós, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo fazendo coisas que são certas, mesmo assim sentimos oprimidos, sentimos livres, cativos, peço perdão. Porque nós ainda somos influenciados pelas obras do diabo. E o diabo tenta nos amarrar. João 10:10 diz que o inimigo veio somente para roubar, matar e a destruir as nossas vidas. Ele não veio para trazer vida. Jesus veio, o Espírito veio para trazer vida e a vida em abundância, mas o inimigo que está contra a tua vida, contra a minha vida, mesmo sendo um filho de Deus, veio para nos roubar, que tira a nossa liberdade, veio para nos matar, que tira a nossa liberdade, e vem para nos destruir, que também tira a nossa liberdade. O inimigo está cá para nos oprimir. Agora, tu podes sentir, eu posso sentir essa liberdade e viver nessa liberdade somente no Espírito Santo. Jesus, quando veio na terra, ele juntou alguns seguidores. Ele juntou 12 homens em que ele motivou esses homens e disse: olha, vocês vão me seguir, vão aprender comigo, vão ver o que eu estou a fazer. E nós podemos pensar, ok, estes homens eram homens com falhas, eram homens com dificuldades, eram homens diferentes. Então, como é que eles podiam fazer o que Jesus fazia, sendo o Filho de Deus? Mas Jesus veio e ele veio para investir nessas pessoas. E quando ainda estava na terra, ele deu-lhes uma comissão. E essa comissão era muito semelhante à comissão que Jesus também tinha. Em Lucas 9, versículo 1 e 2, Jesus disse para os seus discípulos, e ele convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder. Isto foi antes de Pentecostes, antes da crucificação, antes da ascensão, antes da igreja. Jesus deu-lhes virtude e poder sobre todos os demónios e para curarem as enfermidades. Enviou-os para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Jesus deu-lhes poder para fazer 3 coisas. E nós podemos resumir o ministério de Jesus na terra a estas 3 coisas. E nós podemos até resumir o nosso ministério, sendo seguidor de Jesus, sendo um cristão, o teu ministério está resumido a estas 3 coisas. É expulsar os demónios, curar os enfermos e pregar as boas novas do reino de Deus. Então hoje nós vamos estar a falar acerca disso, porque estas são 3 áreas em que nós encontramos a liberdade em Cristo Jesus. A liberdade não é encontrada a ter bons amigos, nem ter amigos cristãos, nem casar com uma mulher perfeita. A liberdade não é encontrada a encontrar uma igreja perfeita ou uma igreja boa. A liberdade somente encontra-se em Jesus. E como é que nós podemos viver nessa liberdade? É cumprindo a missão que Jesus deu aos seus seguidores. Ir
expulsar os demónios, curar os enfermos e pregar as boas novas. Se Jesus resumiu estas 3 áreas, e até nós podemos dizer que a maior parte dos milagres que Jesus fez estava resumido nestas 3 áreas, em expulsar os demónios, curar os enfermos e pregar as boas novas, por que nós não focamos mais nisso? Se essa é a nossa missão, por que nós não focamos mais na nossa missão? No nosso propósito de vida? Se nós queremos sentir realmente realizados e com a liberdade em Cristo Jesus, por que nós não focamos a nossa vida nisso? Então nós vamos explicar o que é isto de expulsar demónios, curar enfermos e pregar as boas novas. Nós estamos habituados ao último, então eu vou deixar esse último para o fim, mas vamos falar nos primeiros 2 pontos primeiro, que é expulsar demónios. Expulsar demónios. Isto é um tema bastante problemático, em que muitas pessoas dizem, como é que eu vou expulsar um demónio? O que é isto de expulsar demónios? Os demónios são algo que nós temos que expulsar. A Bíblia diz que nós temos que expulsar demónios. Expulsar demónios nós temos que entender o que é um demónio. Demónio é o anjo caído. O terço dos anjos revoltaram-se contra Deus, querendo ser igual a Deus. E então Deus expulsou-os e um terço dos anjos são caídos. E estes são os demónios. Os demónios influenciam, tentam governar sobre a terra, sobre as pessoas e sobre as atmosferas. A palavra diz que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra os espirituais de maldade nos lugares celestiais, não é? Então a nossa batalha não é contra o nosso cônjuge, não é contra o nosso patrão, não é contra a nossa estrutura à nossa volta, mas é contra os espirituais de maldade. São os demónios que lutam contra a nossa vida. Quando tu aceitas Jesus, tu estás a dizer, Deus, eu reconheço que tu enviaste o teu Filho unigênito à terra para morrer por os meus pecados. Eu confesso os meus pecados para ti e diz, Deus, eu quero seguir os teus caminhos. Naquela hora, o que é que acontece? Os pecados da tua vida são perdoados. Aquelas amarras que tu tinhas sobre a tua vida, amarras espirituais, estavam sobre a tua vida, são quebrados. E és livre, não é? És feito uma nova pessoa em Cristo Jesus. E muitas vezes nós sentimos livres naquela altura. Quem sentiu liberdade quando entregou a sua vida para Jesus? Amém? Sentiu completamente liberdade. Mas nós sabemos que ao longo do nosso percurso, se nós não vivemos nessa liberdade, nós vamos sentir oprimidos novamente. Então, por que isto acontece? Se nós experimentamos a bondade de Deus no ato da salvação, recebendo perdão, recebendo liberdade, por que nós sentimos oprimidos ainda hoje? Por que estás a sentir oprimido hoje? Porque há uma batalha contra a tua vida, para amarrar a tua vida, para matar a tua vida, para destruir a tua vida. E quando nós dizemos, ok, eu vou concordar com as influências demoníacas à minha volta, nós estamos a concordar com o seu domínio novamente sobre a nossa vida. Nós podemos estar a dizer, Senhor, tu és o meu rei, mas depois nós concordamos com uma crítica, uma maldição, concordamos com alguma coisa negativa contra a nossa vida e estamos a dizer, não, esse pensamento, esse sentimento, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu presenciei é mais importante, é mais real do que aquilo que o meu rei Jesus disse sobre a minha vida. E nós transferimos novamente o nosso senhorio, em vez de estar debaixo do senhorio de Jesus, para embaixo do senhorio demoníaco. E nós ficamos oprimidos. Isso acontece na nossa vida cristã. Homens, mulheres, depois de aceitar Jesus, ainda é possível estar oprimido com forças diabólicas. E ainda é possível ir à igreja e sentir peso, opressão, sentir limitado, sentir preso, sentir que tu não estás livre. Por quê? Não é a culpa de Jesus. Não é a culpa do Espírito Santo.
É a nossa culpa porque nós aceitamos o domínio das trevas sobre a nossa vida. Como é que nós aceitamos? O domínio vem em várias formas, tal como nós comunicamos com o mundo em várias formas. Nós comunicamos com os nossos olhos, comunicamos com o nosso olfato, com o nosso sentimento, no paladar, com a nossa audição, com o nosso tato. São formas que nós comunicamos com o mundo. É a mesma coisa no mundo espiritual. O inimigo vem com palavras negativas para os teus ouvidos. Vem com imagens para os teus olhos. Vem com sentimentos no teu coração. Vem com pensamentos na tua mente. Vem com várias áreas na tua vida, ações que tu fazes. Que quando nós concordamos com isso, nós estamos a convidar a opressão sobre a nossa vida. Nós temos que ser transformados no nosso entendimento. Tal como Romanos 12, versículo 1 diz que nós temos que transformar o nosso entendimento. Renovar o nosso entendimento. Mudar a forma que nós pensamos. Pensando que não é normal um cristão estar em murmuração. Não é normal um cristão concordar com relatos negativos. Não é normal, porque o normal de um cristão é dizer, não, eu sou um filho de Deus. Eu não sou limitado com a estrutura do mundo, eu estou dentro dessa estrutura, mas eu não faço parte dessa estrutura. Então, nós temos não é poder, mas essa escolha de dizer, ok, eu vou ficar oprimido ou não. Porque a opressão sobre a nossa vida só vem quando nós damos a legalidade para isso. Legalidade é quando tem o direito legal para operar. O diabo não tem o direito legal para operar na tua vida se tu não deres essa autoridade. Como é que tu dás essa autoridade? Essa legalidade é quando tu concordas com o que ele está a dizer sobre a tua vida. O diabo é o enganador, é o mentiroso, é o pai das mentiras. Ele está sempre a pregar mentiras sobre a tua vida, sobre o teu valor, sobre o teu sucesso, sobre o teu futuro, sobre o teu corpo. Ele está sempre a pregar mentiras sobre a tua vida. E quando tu dizes amém a essas mentiras, concordas com essas mentiras, estás a convidar essa opressão sobre a tua vida. Então, isso é como o inimigo funciona perante os filhos de Deus. O inimigo tenta distrair a nossa atenção e controlar a nossa vida. Agora, o segundo passo, o segundo ministério que tu tens, sendo um filho de Deus, é curar as enfermidades, curar os enfermos. Agora, isso é outra questão que surge muita confusão à volta disso. Porque pessoas dizem, mas se eu tenho essa doença, se há essa doença, é a vontade de Deus. É o castigo do Senhor sobre a minha vida. Se Jesus deu a missão sobre todos os seus seguidores de curar os enfermos, nós podemos dizer que então as enfermidades não são da vontade de Deus sobre a nossa vida. As enfermidades nós podemos ver que podem vir por várias formas diferentes. Nós vemos que Jesus curou enfermos quando tinha uma influência diabólica, não é? Ele expulsou o demónio e a criança começou a falar e ouvir novamente, surdo, mudo. Então, houve um espírito maligno que estava a oprimir aquela criança. Jesus expulsou o demónio e houve cura. Que significa que todas as doenças são demoníacas, de origem demoníaca? Não. Porque houve alturas em que Jesus recebeu uma pessoa que estava cega da nascença. E os fariseus perguntaram, mas quem é que pecou? Ou os discípulos perguntaram, quem é que pecou? Os pais ou a criança? E Jesus disse, ninguém pecou. Não teve origem diabólica. Nem teve origem de pecado. Não era um castigo, nem uma operação, mas foi para a glória de Deus. Então nós vimos que há doenças de origem genética. Origem que vem de traumas na vida. Eu tive uma doença na minha coluna por causa de ser não ter a sabedoria da forma em que eu estava a fazer trabalho físico. Rompi um disco na minha coluna, mas mesmo assim Deus, com a sua misericórdia, curou e restaurou esse disco. Houve uma altura em que eu sofri durante muitos anos de asma, em que Deus trouxe discernimento que era algo espiritual.
em que eu tive que tomar autoridade sobre essa influência espiritual sobre a minha vida, aquele ataque espiritual contra a minha vida. Quando eu entrei em concordância com o que Deus estava a mostrar, eu quebrei aquela influência demoníaca e parou o asma. Na minha vida houve essas duas situações. Fui curado 2 vezes de situações, uma vez por causa de um controle espiritual, outra vez por causa de falta de sabedoria da minha parte, e surgiu doença no meu corpo. Então há essas duas formas, e a outra forma é porque nós estamos a ficar velhos. E o nosso corpo fica degradado, fica cansado. E há doenças que vêm por causa da velhice. Mesmo assim, Deus pode renovar. Deus pode trazer cura. Deus pode fazer-nos novos novamente, pode renovar e criar novamente o nosso corpo. Mas há essas 3 formas de enfermidades. Nós não podemos espiritualizar toda a enfermidade, mas temos que entender que a nossa missão é trazer o reino de Deus, trazer a cura. Curar os enfermos. Trazer liberdade, expulsar os demónios e trazer cura aos enfermos. A terceira missão que nós temos, a terceira missão que tu tens como cristão é pregar as boas novas. Pregar o reino dos céus. Agora, o que é isso? Boas novas não é somente umas boas notícias, algo positivo. Hoje em dia, toda a gente quer mensagens positivas. Quer mensagens de oba-oba, tu consegues, vai lá, força, avante. Toda a gente quer isso. Mas o reino de Deus é um reino de conflito, é um reino de colocar um outro rei sobre a estrutura em que nós estamos a viver. Quando nós estamos a pregar as boas novas do reino de Deus, nós estamos a declarar que Jesus é o único rei. Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Significa que tu não és o rei, eu não sou o rei, o nosso presidente não é o rei, o pastor não é o rei, ninguém é o rei. É só Jesus o rei. Significa que tudo está debaixo da sua autoridade. No reino, o terreno dos súbitos não é o seu próprio terreno, é do rei. Eles estão a cultivar, estão a trabalhar os talentos e os tesouros que eles têm, o tempo que eles têm, para quê? Para glorificar o rei. Para que o rei fique mais influente, mais poderoso. Então, quando nós estamos a pregar as boas novas do reino de Deus, significa que nós temos que primeiro dizer, eu aceito o rei dos reis sobre a minha vida. Eu vou declarar o seu reinado sobre a minha vida. E depois, se tu és casado, eu vou declarar isso sobre o meu casamento. Se tens filhos, vou declarar isso sobre os meus filhos. Se tens posses, bens, eu declaro isso sobre o meu carro, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho. Quando nós declaramos que o reino de Deus está a governar sobre cada área das nossas vidas, nós vamos ter que alinhar o que não está bem com os princípios do rei. Os princípios do rei são encontrados na Bíblia, em que ele ensina-nos como gerir as nossas finanças, como gerir o nosso tempo, como gerir os nossos relacionamentos, como gerir os nossos casamentos, como educar os nossos filhos. Tudo é encontrado no manual da vida que é a Bíblia. Jesus explicou isso quando estava aqui na Terra, na sua grande primeira mensagem, aquela mensagem de montanha, em que ele explicou o que era o reino de Deus. E ele explicou que o reino de Deus era completamente contrário ao que nós vimos. Abençoados sejam os humildes, os mansos, que entregarem a sua vida para as outras pessoas. Abençoado seja, bendito seja. Ele ensinou que não é acerca de nós buscarmos a nossa fama, o nosso poder, o nosso direito, o nosso sucesso, o nosso dinheiro, o que é nosso. Não, mas buscar a sua vontade em primeiro lugar. 3 áreas em que nós temos essa responsabilidade, sendo os seguidores de Cristo, para trazer essa missão realizada à Terra. Quando nós dizemos que eu vou dedicar a minha vida a trazer liberdade a quem está oprimido por demónios. Eu vou trazer cura a quem está enfermo e eu vou declarar as boas novas do reino de Deus. Tu queres fazer isso na tua vida? Tu queres seguir estes 3 pontos, 3 áreas, seguir esta missão sobre a tua vida? É a única forma em que tu vais te sentir realmente livre. Como é que tu começas? Primeiro,
tens que acreditar em Deus. Tens que acreditar que realmente Jesus é o teu Salvador. Não é somente algo bonito, algo que nós pregamos, algo que algumas pessoas acreditam e as outras pessoas, ok, isso é interessante. Não, tu tens que acreditar no teu coração que Jesus veio para te salvar. Significa salvar é feito de novo, tirar tudo que está danificado, tudo que está a pecar, tudo que está a ofender Jesus, tudo que está a subcarregar a tua vida. Jesus veio para te salvar, tens que acreditar nisso. Mesmo acreditar nisso, depois disso tens que confessar. Confessar o que não está bem. Tu sabes áreas na tua vida. Eu sei que o Espírito Santo está a falar contigo nesta hora, está a fazer um sublinhar, um highlight de algumas áreas na tua vida em que dizes, ok, uau, eu preciso de melhorar nisso. O que é que tu fazes quando o Espírito Santo começa a falar a tua vida, começa a mostrar áreas na tua vida? Tu trazes isso à luz, dizes, eu vou mostrar isto para ti. Isto é confissão. Dizer, eu vou confessar isto para ti. Eu fiz isto. Eu tenho tido este hábito. Eu estou controlado por este vício. Eu tenho feito isto, aquilo e aquilo outro. Isto é confissão. Quando nós confessamos o nosso pecado, diz em 1 João 1,9, confessamos o nosso pecado a Deus, não é aos homens. Deus perdoa-nos completamente. Limpa-nos completamente. Restaura-nos completamente. Ele limpa esse pecado. Depois de confessar o pecado, o inimigo ainda vai tentar agarrar a tua vida com os mesmos vícios. Aconteceu na minha vida várias vezes em que eu confessava pecado, confessava áreas da minha vida em que eu tinha caído em tentação, tinha pecado. Depois de confessar, eu sinto, ok, uau, estou perdoado. O inimigo tentou a mesma área, é tentar trazer condenação. Ele diz, não, tu és um falhado nessa área. Tu és uma pessoa falhada, tu não prestas para nada. E começa a minar novamente. E o que é que eu tive que fazer? Não, eu renuncio isso, eu digo, não aceito esses pensamentos, não aceito isso em nome de Jesus. A autoridade que nós temos no reino de Deus não é na nossa força, nem na nossa educação, nem quem nós somos. A única autoridade que existe no reino de Deus, e essa autoridade que é sobre todas as outras autoridades, é no nome de Jesus. Por isso que quando nós oramos, nós dizemos em nome de Jesus, e depois nós continuamos a oração. Muitas vezes no final da oração dizem em nome de Jesus, amém. Porquê? Porque nós estamos a declarar não na nossa autoridade, não em quem nós somos, mas por causa de quem Jesus é. Por isso que quando nós enfrentamos o nosso inimigo, não enfrentamos na nossa autoridade, nem nas nossas disciplinas, nem naquilo que nós fazemos. Nós vamos perante o nosso inimigo com a autoridade de Jesus. E dizer que em nome de Jesus eu não aceito essa mentira sobre a minha vida. Em nome de Jesus, essa tentação que está a vir contra a minha vida para olhar para aquilo, eu vou dizer, sai fora da minha vida. Tu podes expulsar os demónios que vêm contra a tua vida. Não tens que esperar que o pastor venha ou que outra pessoa venha para expulsar os demónios que estão a vir contra a tua vida. Tu tens a autoridade no nome de Jesus, para agarrar naquelas tentações que estão a ser bombardeadas aos teus ouvidos, ou aos teus olhos, ou à tua mente, e dizer, não aceite isso em nome de Jesus. Amém? Então esse é o terceiro passo, e o quarto passo é tu tens que encher novamente a tua vida com alguma coisa, com o Espírito Santo. A palavra diz que quando Jesus deu essa lição aos seus discípulos quando estavam a dizer, ok, como é que nós expulsamos demónios? Em que Jesus deu essa ilustração de uma casa. Em Mateus 12, 43 a 45, diz assim, que quando um espírito imundo, que tem sido de um homem, largou a influência de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, esse espírito fala para si mesmo, então diz, olha, voltarei para a minha casa, essa de onde saí. E voltando, a acha desocupada, varrida, adornada. Então vai e leva consigo 7 espíritos piores do que ele.
e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. E assim acontecerá também a esta geração má. Em outras palavras, Jesus está a dar uma realidade bem visual. Dizer que, ok, tu sentes liberdade total na minha presença. Sentes que és, limpo do pecado, livre. Começa a pôr a tua vida em ordem. Começa a ler a Bíblia. Começa a ir ao grupo de vida. Começa a ir à igreja. Começa a ter boas amizades. Começa a ouvir música cristã. Começa a ter a tua casa adornada, bonita, com as coisas que são de Deus. Mas esqueceste de uma última coisa, que não encheste a tua casa. Como é que nós enchemos a nossa casa? Nós somos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo vai bloquear que outros espíritos venham e habitam dentro da tua casa. Tu podes ter a tua casa toda linda, toda bonita, maravilhosa, mas se não estás cheio do Espírito Santo, tu estás a convidar novamente os espíritos de vir, não somente tentar, mas ocupar e ser ainda pior o estado em que tu estavas. Então é necessário chegarmos ao quarto passo, que é ser cheio do Espírito Santo. Vou pedir ao meu diretor para distribuir umas folhas e hoje nós vamos levar isto muito prático, porque eu acredito que muitas vezes nós espiritualizamos muito este processo de liberdade e libertação na igreja. Muitas vezes nós tornamos isso algo um pouco místico e hoje eu quero tornar isto muito prático para nós. Como é que tu podes ser livre? E como é que tu podes viver em liberdade? Porque a minha intenção não é seres liberto hoje, sentires liberto hoje e depois amanhã estás 7 vezes pior. Isso não é a minha intenção. Esta pregação foi um falhanço, se isso acontecer. A minha intenção hoje é que sais daqui livre, mas também sais de uma forma completamente cheia do Espírito Santo, e de uma forma em que tu podes viver nessa liberdade. Então, estas são 2 folhas em que ninguém vai olhar para estas folhas, são folhas somente para ti. Ninguém vai espreitar, por favor, que estás ao pé de alguém, mesmo o cônjuge, não espreita as folhas do teu cônjuge. É somente a tua folha. Mãe, não espreita a folha da tua filha, por favor. Há privacidade aqui. Primeira folha diz, ok, o que é que eu tenho que entregar para sentir liberdade, sentir livre? O que é que tu vais entregar hoje? Ok, tu podes estar bombardeado por uma tentação de tirar a tua vida. Isso tem origem no sentimento de tristeza, depressão, solidão. Vais colocar ali, solidão. Talvez tu estás a ser bombardeado com imoralidade, em que diariamente queres ver imagens pornográficas. Diariamente queres ser imoral. Põe ali, pornografia. As áreas que tu vais entregar para o Senhor são aquilo que o Espírito Santo está a iluminar nesta hora para conseguires ser liberto. Talvez é difícil para ti não exagerares. Não mentires. E estás sempre a ser tentado a exagerar, a mentir. Põe ali, mentira. Talvez, como nós aprendemos semana passada, talvez o orgulho para ti é algo muito forte. E tu estás preso com o orgulho, sentir que eu preciso ser o centro das atenções. Coloque ali, orgulho. Não coloque ali o nome da tua esposa, por favor. Não coloque ali o nome do teu patrão, por favor. Coloque ali coisas na tua vida, ataques que tu tens estado a enfrentar, inimigos que tu tens estado a enfrentar. Põe ali aqueles nomes daqueles inimigos. É muito importante tu identificares quem é o teu inimigo. É muito importante isso. Talvez, não sei. Nesta hora, se tu não sabes quem é o teu inimigo, fecha os teus olhos e diz, Espírito Santo, revela quem é o meu inimigo. O inimigo está perante nós e o Espírito Santo quer nos ajudar neste processo. Ele é o nosso ajudador. Então, se não estás a conseguir ter qualquer tipo de
E a inspiração do Espírito Santo revela. Todos nós passamos por batalhas. Não tens que preencher todos aqueles 3 lugares, mas se for pouco lugar, tens também o verso da folha, podes preencher também. Se tens muitos inimigos agora, escreve os inimigos que tens ali. Se não tens nenhuma caneta, só faz sinal. A Mildred te vai ajudar com algumas canetas. Aí falta aqui umas canetas aqui em frente. Ali deste lado também. Mildred, consegues ver nos gabinetes umas canetas para ajudar? É muito importante nós identificarmos quem é o nosso inimigo. Tu não podes lutar de uma forma eficaz se não sabes com quem é que tu estás a lutar. Senão vais estar a bater contra as nuvens. Não, tens que bater contra quem é o teu inimigo. O meu inimigo não é o teu inimigo. Eu batalho com inimigos que são diferentes dos inimigos que tu estás a travar. Porque cada um de nós somos diferentes. Então, preenche quem é que é o teu inimigo. Eu não vou ler isso. Então, por favor, preenche com honestidade, com sinceridade. Quem é que é o teu inimigo? Se é tristeza? Se é sentimento de estar sozinho? Solidão? O que é que tu tens sido tentado? Nós identificamos o nosso inimigo só com aquilo que rouba a nossa atenção de Jesus. O que é que ocupa a tua atenção? Pode ser redes sociais. Pode ser o teu inimigo, pode ser o teu telemóvel. O que é que rouba a tua atenção de passar momentos com Jesus? Aquilo que distrai a tua atenção é o teu inimigo. O inimigo vem para roubar a nossa atenção. Vem para matar a tua vida espiritual. E destruir o teu progresso, destruir o que tu tens construído. Então, o que tem estado a trazer esta destruição, que tem roubado a tua atenção? Quando tu estás a querer estar na presença de Deus, quando tu estás em adoração, o que rouba a tua atenção? Não vá colocar o grupo de louvor, não. O grupo de louvor é tremendo e está a ajudar-nos a focar na presença de Deus. Não vá colocar pessoas ou situações. Tens que identificar o que tem estado a roubar a tua atenção de buscar Deus. Ok, nesta hora o que é que tu estás a fazer? Tu estás a identificar as tuas batalhas. Estás a identificar os teus inimigos. Então, primeiro passo... Não. É a primeira folha. A primeira folha é o que nós entregamos. O que tu vais entregar? Tu vais entregar os teus inimigos. Deus luta as nossas batalhas por nós. Nós vamos entregar o que nós estamos a passar. Então tu estás a escrever quais são os teus inimigos. O que tu estás a entregar para o Senhor para seres livre? É o vício, é as redes sociais, é a televisão, é a solidão, é a depressão, é o orgulho, é a imoralidade, é isto. O rol é muito, porque o inimigo tem muitas armas que trava contra a nossa, que luta contra a nossa vida. Então identifique essas áreas. Primeiro ponto que eu tinha mencionado, nós temos que ter fé em Deus, não é? Fé é acreditar que Deus existe, acreditar que Deus ama-te, acreditar que Ele quer que sejas livre daquilo que tem oprimido a tua vida. Então fecha os teus olhos onde tu estás e decide agora acreditar em Deus. Eu desafio-te, decide agora e dizer, eu acredito em Deus. Eu acredito que Ele ama-me. Ter fé em Deus é crer em algo que tu não vês, que tu não sentes, que tu não consegues medir, mas é acreditar que isso é real. Ter fé em Deus vai atrair a sua vontade, o seu reino, para ser manifesto na tua vida. Tu só podes ver Deus se tens fé em Deus. Então começa a dizer, eu tenho fé em Deus. Diz nas tuas palavras, eu acredito em ti, Jesus. Eu creio em ti, Jesus. Diz mesmo nas tuas palavras, eu creio que tu amas-me. Consegues dizer isso?
Eu creio que tu amas-me. Que tu queres ver-me completamente livre. Queres ver-me completamente curado. Eu acredito nisso. Eu creio em ti. Amém? Agora olha para mim. Nós estamos agora no segundo passo. O segundo passo é a exposição ou a confissão. Tu, ao escreveres estas palavras nessa folha, o que é que tu estás a fazer? Tu estás a trazer para a luz o que é que te tem estado encoberto. Estás a trazer para a luz as tuas batalhas. Então agora o que é que tu vais fazer? Vais agarrar naquela folha na tua mão, levanta a folha assim, diz: Senhor Jesus, perdoa-me por este pecado. Perdoa-me por ter aceito essa influência sobre a minha vida. Perdoa-me por ter dado legalidade ao inimigo para roubar, para matar e para destruir a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora, o que é que tu vais fazer? Vais agarrar aquela folha e rasga a folha. Não há poder nenhum ao rasgar a folha. É um ato somente. É um ato que posso dizer talvez profético. Em que eu creio que nós estamos a quebrar a legalidade que o inimigo tem tido sobre as nossas vidas. Amém? Algo aconteceu quando tu rasgaste aquela folha. Tu primeiro pediste perdão ao Senhor e depois o que é que tu fizeste? Num ato profético, rasgaste. Que isso significa que estás a rasgar a legalidade que o inimigo tem sobre a tua vida. Amém? Amém? Faz sentido? Quem está pronto para entrar no terceiro passo? Temos 2 pessoas. Ok, vamos esperar mais um pouco. Terceiro passo. Ok, mais uma pessoa. Terceiro passo, qual é que é? É a renúncia. Nós temos que não somente pedir perdão, mas nós temos que renunciar à concordância com os inimigos. A concordância com as mentiras. Então agora o que é que tu vais fazer? Vais dizer em nome de Jesus e vais começar a renunciar a tudo aquilo que tu escreveste. Vais renunciar à autoridade, à legalidade que o inimigo tinha para amarrar a tua vida, para trazer cativa a tua vida. Tu vais cancelar isso, não em tua autoridade, mas na autoridade do nome de Jesus. Amém? Então vais ficar em pé agora. Agora vamos mudar a postura. Agora, tu sabes aquilo que tu escreveste naquela primeira folha. E tu sabes aquilo que tu pediste perdão quando fizeste a oração há pouco. Agora, tu sabes o que é que tu vais renunciar. Então, vamos orar em conjunto, em que nós vamos renunciar tudo que tem vindo contra a tua vida para oprimir, para amarrar e para destruir a tua vida. Então, repete comigo. Senhor Jesus, obrigado, porque tu perdoaste o meu pecado. Obrigado, porque eu sou livre em ti, Cristo Jesus. E obrigado, porque eu não tenho que estar mais preso com estas situações que têm vindo contra a minha vida. Obrigado, porque quando eu peço perdão, tu perdoas-me. Tu cancelas a legalidade que o inimigo tem tido contra a minha vida. Então, nesta hora, agora com um pouco mais força, por favor. Nesta hora, em nome de Jesus, todo o espírito demoníaco que tem vindo contra a minha vida, para amarrar a minha vida, para matar a minha vida, para destruir a minha vida,
Sai fora em nome de Jesus. Eu não aceito o teu governo sobre a minha mente, sobre os meus olhos, sobre a minha boca, sobre o meu coração, nem sobre as minhas ações, porque eu sou livre em nome de Jesus. Amém. Há grande poder nas palavras que acabaste de dizer. Não somente nós ouvimos essas palavras, mas também Deus ouviu e também todos os demónios ouviram. Todos os seres espirituais de maldade que tentaram tentar a dominar-te até agora, ouviram o que tu andaste a gritar agora mesmo. E esses seres saíram fora. Amém? Amém. Aleluia. Depois, o quarto passo é ocupação. É necessário hoje ser cheio do Espírito Santo novamente. Tu foste batizado talvez alguns anos atrás, alguns meses atrás, alguns dias atrás. Mas para realmente viveres em liberdade, hoje é imperativo ser cheio do Espírito Santo. Porque tal como Jesus disse aos seus discípulos, se a casa for vazia, pode estar adornada, pode estar limpa, bonita, bem cheirosa, maravilhosa, mas não for cheia novamente, o inimigo volta. E ele volta logo que chegas ao carro. Antes de chegares a casa, ele vai estar ali para tentar encher a tua vida. Então hoje, clama para o Espírito Santo. Onde tu estás, no lugar onde tu estás, fecha os teus olhos. Começa a dizer, Espírito Santo, enche-me novamente. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu não vou pedir ao grupo Louvor para subir, porque nós não precisamos de música para o Espírito Santo encher-nos. Nós só precisamos de pedir. Nós só precisamos ter fome e sede. Então pede que o Espírito Santo encha a tua casa. Enche o teu coração. Espírito Santo, encha-me, Senhor. Espírito Santo, enche-me agora. Enche-me completamente. Eu acredito que o Espírito Santo está neste momento a lavar, tirando a culpa. Eu acredito que o Espírito Santo está a trazer alegria. Não prende o seu mover. Deixa fluir. O Espírito Santo enche. Está a trazer um choro. As lágrimas estão a lavar a tua alma. Está a trazer paz. Está a trazer esperança. Espírito Santo, onde tu estás, ali há liberdade. Liberdade não se encontra nas coisas que nós fazemos ou temos ou alcançamos. Encontra na tua presença, Espírito Santo. Então enche, Senhor, enche a minha vida. Enche a cada um que está aqui hoje. Enche, Senhor. Enche, Senhor, com mais. Aumenta. Aumenta, Senhor. Aumenta completamente, Senhor. Transborda completamente. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Enche, Senhor. Enche completamente. Agora, alguém que ainda não sente que o Espírito Santo está a ministrar a tua vida, só põe o braço no ar, não há problema. Só põe o braço no ar. O Espírito Santo quer encher cada um hoje de manhã. Se ainda não sentes o Espírito Santo a ministrar, a tocar na tua vida, só põe o braço no ar, só para fazer um sinal. Não há problema nenhum. O Espírito Santo quer encher cada um de nós. Então começa a clamar por mais, de mais, Deus. Se já sentes o Espírito Santo, Ele quer ainda aumentar. Ele quer aumentar. Então deixa Deus mais.
Só diz essas palavras: mais, Espírito Santo. Eu quero mais de ti. Eu quero que a minha casa seja completamente cheia. Espírito Santo, enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Aleluia. Ai, a presença do Espírito Santo é tão especial. Tu és a fonte da nossa vida. Em ti há rios de águas vivas. Não há limite para o teu poder. Espírito Santo, mais, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. 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 Agora podes tomar o teu lugar, podes sentar. Tal como eu disse no início, a minha intenção não é vocês se sentirem livres agora, nem sentirem o Espírito Santo agora. Isso é bom. Mas a minha intenção é que vocês vivam em liberdade. Amém? Então há uma segunda folha que vocês têm. Em esta folha, vocês não vão destruir esta folha, por favor. Vão colocar na vossa Bíblia, vão guardar esta folha e tem 3 pontos. O que é que vocês vão colocar nestes 3 pontos? Vocês vão colocar em coisas que vocês vão fazer para viver em liberdade. Talvez dizer, ok, eu preciso mesmo de ler a Bíblia. Coloque ali, ler a Bíblia. Eu preciso mesmo ter amigos que são crentes, amigos cristãos. Eu preciso mesmo de dizer não às redes sociais. Não às redes sociais. Escreve coisas práticas, coisas que não sejam espirituais, por favor. Não, isto não é para mim, eu não vou ver estas folhas. É para vocês guardarem, colocarem na vossa Bíblia, na vossa carteira, um sítio que vocês possam lembrar e vocês possam dizer, ok, eu tenho que fazer isto para conseguir viver em liberdade, eu vou fazer isto. Quando nós implementamos os princípios do Reino de Deus, nós criamos um ecossistema para viver em liberdade. Quando tu segues a palavra de Deus, crias uma atmosfera, um ambiente para ser livre, para dar fruto, para se multiplicar, para seres frondosa, como uma árvore frondosa. Isso só vem quando nós seguimos os princípios da palavra de Deus. Cria aquele ecossistema de liberdade. Se tu estás a buscar liberdade em aquilo que tu podes fazer, não, a liberdade encontras no Senhor. Mas quando nós seguimos os princípios da palavra de Deus, nós criamos uma atmosfera para viver em liberdade e para sermos pessoas prósperas em todas as áreas da nossa vida. Então escreve ali 3 áreas em que tu podes pôr em prática hoje. Não são 3 áreas em que dizem, uau, ok, é como ir ao ginásio, eu quero levantar 100 quilos, mas nem consegues levantar 10. Isso é prático. Eu quero levantar 10 quilos. Então vais trabalhar para 10. Não põe coisas, ok, lá para o futuro. Não, põe coisas bem práticas. O que é que tu podes fazer hoje que vai criar uma atmosfera, um ambiente, uma vida liberta, uma vida curada, uma vida transformada. 3 áreas. 3 áreas. 3 áreas. Quando nós pensamos em muita coisa, nós esquecemos metade. Escolha 3 áreas em que tu podes pôr em prática. Todos já escreveram? Todos já escreveram? Agora levanta aquela folha e diz, Senhor Deus, obrigado por teu Espírito Santo. Que aquele Espírito Santo que liberta, mas aquele Espírito Santo também que dá-me poder para viver em liberdade. Então, Espírito Santo, eu apresento estas áreas. Não são áreas para a minha glória, nem para a minha honra, nem para o meu sucesso, mas é para a tua honra, para a tua glória e para seres exaltado
através da minha vida. Então, Espírito Santo, ajuda-me. Ajuda-me. Dá-me o teu poder para criar um ambiente de liberdade, para viver em liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Guarde essa folha, por favor. Põe no sítio em que vocês possam ler e pôr em prática uma lembrança que, ok, eu vou fazer isso hoje. Vou fazer isso amanhã. Amém?